Bom dia, tudo bem, Jean? Obrigada, Mídia Ninja, por nos ouvir. Eu gostaria que você falasse, nos atualizasse da situação atual, o que acontece agora em Gaza, né? A gente viu nesse último final de semana coisas se acirrando cada vez mais. Israel inicia, né, uma movimentação por terra. E o que você tem de informações? Olha, o que acontece agora em Gaza é um genocídio que já matou mais de 8 mil palestinos, 8, 9 mil palestinos, cerca de 4, 5 mil crianças. Os números exatos são difíceis até de descrever, porque tem muita gente, milhares sobre os escombros, mas é um cenário muito grave de bombardeios incessantes. Há informações de que, em termos de volume, Israel já bombardeou um volume maior do que se jogou sobre Hiroshima. Estou falando em volume. Então, é uma situação muito grave, muito grave. A maioria dos que estão perdendo as suas vidas por conta dos bombardeios israelenses são crianças. Então, bombardeios ao redor de hospitais, bombardeios em hospitais, escolas. Já teve mais de 50 funcionários da Agência das Nações Unidas para refugiados que também perderam as suas vidas nesse genocídio em Gaza. Uma situação muito grave. E, ao mesmo tempo, uma situação muito grave também na Cisjordânia, em que mais de 100, 150 palestinos, centenas de palestinos já perderam suas vidas na limpeza étnica que está acontecendo paralelamente. Tem aldeias que estão sendo despovoadas na Cisjordânia. Então, uma investida muito grande que a gente está falando que, primeiro, a gente tem que entender o contexto. Isso não começou em 7 de outubro, isso já dura mais de 75 anos no que a gente chama de Nakba contínua. Catástrofe palestina desde a formação do Estado de Israel em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada. O meu pai é um sobrevivente da Nakba. Ele tinha 13 anos naquele momento e ele foi um dos 800 mil expulsos naquele momento. A aldeia dele foi uma das mais de 500 destruídas. E esse processo continua, um processo de colonização agressiva, expansão colonial agressiva, apartheid, como reconhecem a Anistia Internacional, Human Rights Watch e Organização Israelense de Direitos Humanos B'Tselem, que vem sendo denunciado há muito tempo. E a gente, antes do 7 de outubro, Israel já tinha matado, somente neste ano, 270 palestinos, entre os quais 65 crianças. Colonos israelenses que escrevem nas paredes morte aos árabes estavam invadindo as aldeias e promovendo verdadeiros pogroms, perseguições e ataques, ateando fogo em casas, veículos, matando, agredindo as pessoas. Então, é uma situação muito dramática. E agora me parece que Israel decidiu partir com essa propaganda de guerra unilateral contra o povo palestino que está acontecendo e a cumplicidade internacional histórica a essa barbárie que está colocada, esse genocídio em curso, sem ouvir as vozes palestinas que estão dizendo, estão gritando em relação ao que está acontecendo. Israel resolveu partir para a solução final e tentar expulsar de vez e empurrar o pessoal para o Sinai e matar o maior número de crianças. É importante dizer que em Gaza a maioria é muito jovem, 80% já viviam de ajuda humanitária, uma crise humanitária dramática que se acentua sem água, sem energia, sem água, totalmente sem água agora, sem energia elétrica, sem combustível e sem comunicação. É isso que nós estamos assistindo agora, um genocídio. E apesar da mídia hegemônica estar, enfim, aparentemente ao lado de Israel, repercutindo essas narrativas do lado do opressor, né? A gente vê uma mobilização crescente no mundo e também no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua visão. Você também está envolvida aqui, né, na organização dos atos aqui no Brasil. Sim, É, pois não. desculpe.
Sim, de fato, tem mobilizações gigantescas, até no coração do imperialismo dos Estados Unidos. A gente tem visto mobilizações como não tínhamos visto antes, nos vários bombardeios massivos que aconteceram nos últimos 15, 16 anos de cerco desumano a Gaza. A gente não tinha visto essas mobilizações gigantescas. Nos Estados Unidos, a gente vê todos os dias mobilizações imensas, judeus antisionistas invadindo o Capitólio, muito bonito isso, dizendo não em nosso nome, invadindo a central ferroviária lá nos Estados Unidos, em Londres, manifestações de 500 mil, em toda a Europa, o pessoal desafiando, inclusive, a proibição de manifestações a favor do povo palestino, como na França, como na Alemanha. Na Índia, o pessoal se colocando contra o apoio pró-Israel do governo, de ministros, em todo o mundo, nos países árabes, o pessoal acampando ao lado da embaixada de Israel e se manifestando. Na Itália, a gente viu um dos ativistas subir no prédio da FAO, das Nações Unidas, e arrancar a bandeira israelense. Uma mobilização muito gigantesca, e que também está acontecendo na América Latina. Ontem mesmo, neste dia 29 de outubro, nós fizemos um ato aqui em São Paulo, que reuniu milhares de pessoas. Então, uma mobilização muito grande, muito bonita, e as pessoas denunciando esse genocídio. É muito importante isso para o povo palestino, que há muito tempo, quando você visita a Palestina, diz: conte ao mundo o que viu, porque a comunidade internacional nos abandonou. E uma das reivindicações que o povo palestino está fazendo neste momento é que todos os governos rompam relações com Israel, um Estado que está promovendo este genocídio e um regime de apartheid, aos moldes do que foi o boicote ao apartheid na África do Sul nos anos 90. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente sabe que os Estados Unidos destinam bilhões de dólares, que esse oligopólio das agências internacionais é que está transmitindo o que não é notícia, na verdade, isso não é jornalismo, propaganda de guerra unilateral contra o povo palestino para seguir no genocídio, na limpeza étnica, nessa contínua Nakba, catástrofe palestina, e dar um passo avançado nesse sentido. E essas mobilizações são muito importantes. Demonstrar solidariedade e ocupar as ruas em todo o mundo, que é o que nós estamos vendo agora, é muito importante. E, felizmente, nós temos visto isso acontecer em várias partes do mundo, África do Sul, que o pessoal já viveu, sabe o que foi um regime de apartheid na África do Sul nos anos 90. Em todos os lugares, a gente viu a China, aquela Shen, dizer que não vai mais vender bandeiras israelenses, né, e haver uma mobilização por boicote, né, e por reconhecimento do regime de apartheid. Nós temos que avançar também nesse sentido aqui no Brasil. Essa é uma solicitação. E essas mobilizações gigantescas são a forma de a gente parar esse genocídio. Nós precisamos parar esse genocídio e parar essa situação de colonização, regime de apartheid há mais de 75 anos. Isso é urgente, é questão de vida ou morte. Agora, Soraya, para quem quer participar então desses atos, se somar nessa mobilização, se você puder trazer algumas informações sobre os próximos atos, enfim, os passos que as pessoas têm que seguir para se engajar nessa causa. Há uma data internacional que foi definida e que o Brasil vai acompanhar, que é 4 de novembro. Então, o que nós pedimos é que todo mundo vá aos atos em qualquer lugar aqui no Brasil, nas capitais. Isso foi discutido, que todo mundo vai fazer ato dia 4 de novembro. Acompanhe nas páginas dos movimentos sociais, na mídia independente, alternativa, que vai ser divulgado, né, essa lista de atos que vão acontecer, e isso vai ser mundial, internacional. Vai ser uma mensagem muito forte ao povo palestino de que o povo palestino não está sozinho, uma mensagem muito forte de exigir o fim do genocídio, o reconhecimento do regime de apartheid, da colonização e parar com a matança de bebês, crianças, mulheres, idosos, homens, imediatamente. Então, acompanhem os atos que vão acontecer dia 4 de novembro em todo o mundo. E agora, para terminar, então, eu queria abrir o espaço para você deixar sua mensagem final, enfim, suas palavras de despedidas aqui com seguidores e seguidoras da Mídia Ninja. A mensagem que eu quero deixar para vocês é não
se enganem, não sejam enganados. O que está acontecendo, que a grande mídia, os meios de comunicação de massa estão transmitindo, não é a verdade. O povo palestino é o povo oprimido. O Estado de Israel é um Estado agressor, né, colonizador, um regime de apartheid denunciado pelas organizações internacionais, inclusive relatores da ONU, o ocupante, o que promove limpeza étnica, o que promove genocídio há mais de 75 anos. O povo palestino está submetido à colonização, à limpeza étnica, a genocídio, há muito tempo, e está gritando por socorro. Então, venham conversar conosco, acompanhem o que os jornalistas palestinos estão falando, acompanhem o que está sendo divulgado na mídia independente, na mídia alternativa, para saber o que de fato está acontecendo e venham para as ruas. Isso é urgente, essa solidariedade, abraçar o povo palestino neste momento é impedir a continuidade de massacres de crianças. Hoje mesmo eu vi uma cena muito brutal de famílias em Gaza colocando em diversas casas os seus filhos e trocando os filhos com outras famílias para que nem todos sejam mortos nos bombardeios. As mães estão escrevendo os nomes dos filhos nos braços e pernas das crianças para que eles sejam identificados. E isso precisa parar. E para parar, a gente pede que vocês escutem o nosso grito de socorro e venham às ruas e venham exigir o corte de relações com o Estado de Israel, do Brasil e de todo o mundo, o reconhecimento do regime de apartheid. Esse é o pedido que a gente está fazendo agora, é um pedido de socorro, uma questão de vida ou morte. Obrigado.